Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo e hoje começando mais um vídeo mostrando os meus dividendos recebidos no mês anterior. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que eu recebi dos meus dividendos dos fundos imobiliários e quanto rendeu a minha reserva de emergência no mês de fevereiro de 2026. Todo começo de mês eu sempre trago um vídeo assim, então para quem gosta de acompanhar a evolução de investimento aí do pessoal, né, que grava aqui pro YouTube, saibam que todo mês eu gravo esse tipo de vídeo, sempre mostrando no mês anterior. Bom, antes de começar a passar os valores, como eu sempre faço, eu vou responder algumas perguntas do vídeo anterior. São perguntas bem rápidas, vou tentar ser bem breve aqui para vocês, mas para não ficar dúvidas, né? Eu vi que são as mais recorrentes, inclusive. O pessoal tem perguntado muito se eu não invisto em ETFs. É um tipo de investimento, geralmente reúne, né, vários ativos e aí você consegue ter uma diversificação dentro desse ETF. Eu nunca achei vantajoso para mim, né? Não digo que é um mau investimento, mas para mim não se adequa. Eu acho que investimento é muito daquilo que serve para você. Então, para mim nunca serviu, né? Eu procuro investir em outras coisas. Consigo fazer a minha análise ali, então não preciso, eu consigo fazer a minha própria diversificação. Então, se eu fosse investir em ETF, ia ficar muito mais diversificado do que eu preciso. Então, eu nunca investi. Então, aqui para quem perguntou se eu invisto, se eu conheço, eu sim conheço, mas nunca fiz esse tipo de investimento e atualmente também não tenho. Segunda pergunta que estavam fazendo é onde eu estudo sobre investimento. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube, é bem recente, inclusive, que eu indico, faço indicação de 3 canais no YouTube para aprender sobre investimento. Tem milhões de canais aqui no YouTube sobre investimento. Eu escolhi esses 3 porque eu achei que são pessoas bem didáticas para quem quer começar a entender sobre o assunto. Eu assistia eles e mais, nossa, muitos outros, assim, dependendo de cada fase que eu estava nos meus investimentos. Então eu comecei lá com a Natália Arcuri, no Me Poupe, assisti uma época o Primo Rico, que hoje em dia não assisto mais porque para mim já não tá na mesma fase. Tem o Diego Bechara, tem o Bruno do canal Bruno OM, se eu não me engano, que é uma das indicações que eu fiz nesse vídeo de 3 canais. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu comento inclusive sobre esses canais no meu vídeo aqui no YouTube. Mas eu, particularmente, sempre aprendi a maioria das coisas da minha vida, sinceramente, no YouTube. Tem pessoas muito bem qualificadas, que entendem muito bem sobre o assunto, que trazem de uma maneira muito didática aqui no YouTube, né? E é de fácil acesso, você não precisa pagar nada para isso, mas além disso, eles possuem, a maioria possui cursos e treinamentos e acompanhamentos de carteira, vários produtos eles vendem, né? Eles produzem e vendem, mas eu aprendo tudo aqui de graça pelo YouTube mesmo. Então, é um conhecimento de anos, né, que eu vim ali adquirindo, mas tudo pelo YouTube. Então, se você não sabe por onde começar, não sabe muito bem quem acompanhar, faz uma pesquisa simples, tipo, o que é fundo imobiliário, o que são ações de bolsa de valores. Vai aparecer um monte de gente explicando aqui no YouTube. Eu não sou uma dessas pessoas porque eu não me sinto qualificada para ensinar aquilo que eu aprendi com eles, mas vocês não vão sentir falta porque sim, tem muita gente boa aqui no YouTube, então eu recomendo todos. Vocês ficam no canal de quem vocês entenderem melhor a didática, de quem vocês gostarem mais, de quem interessar mais sobre determinado assunto, porque existe sim, né, essa diferença. Às vezes um canal fala mais sobre fundos imobiliários, às vezes outro canal fala sobre ações. Então cada um ali tem a sua seu assunto mais específico. Tem gente que fala sobre tudo, então aí acaba que você fica no canal de quem te interessa mais o assunto, tá? Indicação de corretora. Sempre que eu posto um vídeo no YouTube sobre investimentos, me pergunto, Bruna, qual corretora você indica? Eu não faço indicação de corretora, mas existem muitas corretoras por aí. Na verdade, hoje em dia, você já consegue fazer os investimentos nas contas, como que eu posso dizer? Nas contas tipo de cartão de crédito, sabe? No Nubank você consegue investir. Na minha época, quando eu comecei, não tinha. Então eu tive que abrir conta em corretora. E aí acabo que continuo com elas, porque eu gosto de ter dividido assim em locais diferentes os meus investimentos. Então, mas hoje em dia você consegue no Nubank,
Tem outros cartões também que eu não tenho muito conhecimento, não lembro agora, porque o Nubank é o que eu uso, né? Não para investimentos, mas eu tenho como cartão de crédito. Mas tem vários outros cartões que você consegue fazer os investimentos sim, tá? Não precisa abrir especificamente conta numa corretora para investir. Hoje em dia é muito fácil, tudo pelo celular. Eu mesmo invisto, faço os meus investimentos via celular, não preciso nem entrar em notebook, computador, nem nada. Hoje em dia está muito prático. E eu recomendo também novamente para quem quiser aprender sobre como investir em tal corretora, em tal banco. Pesquisa no YouTube, provavelmente vai ter alguém ensinando um passo a passo para desde como você abrir a conta até você comprar ali seus ativos, tá? E a última pergunta que me fizeram, na verdade, foi uma pergunta, né? A pessoa ela perguntou se eu mais pra frente ou em algum momento aqui no canal ia falar sobre as metas que eu tenho para esses investimentos. Porque quando você começa a investir, você tem que ter uma meta, né? Tipo, eu tô investindo isso aqui para quê? Né? Então tem isso. Eu sempre deixei muito claro aqui que os meus investimentos em fundos imobiliários têm o objetivo de pagar o meu aluguel. Então, segue o mesmo objetivo, né? Claro que eu tenho outros investimentos com outros objetivos. Posso comentar um deles aqui para vocês, não falando sobre os ativos que eu invisto, mas sobre a minha meta, que é a aposentadoria. Então, eu não tenho previdência privada, eu tenho a minha previdência que desconta, né, do meu salário, ele todo mês, a contribuição obrigatória, mas eu tenho a minha própria previdência já sendo construída para um futuro. Eu não fico dependendo, né, de nenhum órgão e aí sim tem uma carteira para me render um rendimento lá na frente para que eu possa viver mais tranquilamente, juntando com a aposentadoria que eu vou ter direito por estar contribuindo hoje em dia de forma obrigatória, né? Todo mundo que trabalha acaba tendo que contribuir de maneira obrigatória, seja pelo INSS ou outro local. Bom, então esse daqui foram algumas perguntas, tá? Em relação a outras metas, né? Eu sim tenho outras metas com outros investimentos, mas eu acho que não convém trazer aqui para o canal, são coisas mais particulares. Bom, então vamos começar aqui falando os valores. Vou falar os valores dos 5 imobiliários, tá? O nome e o valor que eles me pagaram e depois a Selic. Bom, a Selic já vou adiantar que rendeu um pouco menos, tá? Porque ela rende em dias úteis e o mês de fevereiro tem menos dias no calendário e menos dias úteis por conta de feriado. Então aqui eu vou passar o dos fundos, que não muda, só aumenta, né? Porque não teve nenhuma variação em valor de cota. Mas a Selic vocês vão ver diferença. Para quem acompanha sempre aqui, vai ter uma boa diferença. Mas não tem problema, é sempre somando. Bom, então começando pelo MXRF11, que é o maior fundo que eu tenho em carteira, em questão de valores, né, investidos, me pagou um valor de R$ 162,70. Em seguida, o XPLG11 me pagou um valor de R$ 63,14. O HGLG11 me pagou um valor de R$ 27,50. XPML11, valor de R$ 10,12. Esse XP faz tempo que eu não invisto nele, então por isso faz tempo que não muda o valor, tá? É porque ele tá valorizado na minha carteira e quando eu vou fazer os aportes eu procuro comprar aquilo que tá mais descontado. Então, como ele tá sempre valorizado, eu tô deixando ele ali no cantinho, a hora que ele baixar o valor, eu volto a comprar. Por isso que vocês veem sempre o mesmo valor. E por último, o BTHF11, que é um fundo que eu tô comprando sempre, mas ele voltou a subir agora. Então, vou dar uma segurada, acho que pro próximo mês. Ele me pagou o valor de R$ 52,72. Totalizando esses 5 fundos imobiliários, no mês de fevereiro, eles me fizeram um pagamento de R$ 316,18. Só dos 5 fundos, tá? A Selic, minha reserva tá paradinha ali no Tesouro Selic e todo dia útil ela rende. O valor que tá parado ali rende o valor da Selic. E totalizando no mês de fevereiro, os dias de fevereiro, dias úteis, ela me rendeu um valor de R$ 174,72. Todos esses valores, gente, eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente investi e deixei ali o dinheiro trabalhando, literalmente trabalhando para mim. E o total desses 5 fundos imobiliários, mais a minha reserva de emergência que está paradinha no Tesouro Selic, no mês de fevereiro, o total dos 5 mais a Selic
valor de R$ 490,90, quase R$ 500, hein? Sem fazer absolutamente nada. A única coisa que eu faço, assim, que, né, básico tem que fazer mesmo, é quando eles me pagam, né? Quando eles me pagam esses valores aqui, eu entro ali na minha corretora e reinvisto esses valores. Então, esses R$ 490,90, o da Selic, ela continua ali, o valor da Selic, mas os fundos, quando eles pagaram, eu recomprei. E aí eu recompro aquilo que está mais descontado, tá com valor menor, que está desvalorizado, dos que eu tenho aqui, dos que eu confio. Não saio comprando qualquer coisa. Antes de escolher esses fundos, eu estudei, eu procurei saber do que se tratava, e aí eu gostei, por isso eu tô comprando até hoje, tá? Mesmo eles desvalorizando. Às vezes eles estão vermelhinho lá, tipo, negativo. Pois eu vou e compro. Eu vou e compro. Ah, Bruna, por que não sei o que, não sei o que? Isso vocês acabam entendendo e aprendendo, estudando sobre o assunto, tá? Como eu já falei, eu não sou a melhor pessoa para trazer aqui e tentar explicar. Por quê? Eu sinto que eu me enrolo muito na hora de explicar, sabe? Para mim é muito claro na minha cabeça, mas eu fico tentando falar da melhor maneira para que vocês me entendam. E aí eu me enrolo muito. Eu sei que eu faço isso, por isso que eu nem vou tentar. Mas tem muita gente boa aqui no YouTube, como eu já falei, tem vídeo meu indicando canais, inclusive. Então eu recomendo que vocês sim vão atrás para tentar entender, para começar a investir, porque é algo pro futuro de vocês. Imagina vocês ganhando quase R$ 500 sem fazer nada, tá? Todo mês, daí para pagar umas contas, né? Eu, se for somar aqui, tá pagando quase minha compra do mês, praticamente, né? Pro meu aluguel ainda falta um pouquinho, mas eu vou chegar lá, devagar e sempre. Outra coisa que eu sempre gosto de deixar bem claro aqui, que sempre tem alguém perguntando, né? Inclusive, eu acabei deixando pro final do vídeo, tomara que as pessoas que têm uma dúvida cheguem nesse momento do vídeo, é que eu não coloco dinheiro do meu bolso, pego do meu salário ali e coloco nos fundos. Por quê? Porque eu tenho outros investimentos também. Esses que eu trago para vocês são uma pequena parte, eu vou dizer, uma pequena parte mesmo da minha carteira de investimentos, que eu tenho outros investimentos, e eu acabo trazendo só isso daqui para vocês. Então, do meu salário, hoje em dia, eu coloco em outras coisas, que eu não trago publicamente aqui, até por conta de segurança, eu vou dizer, tá? Mas não é nada demais, assim, sabe? Não se iludam, não é nada demais. O mais interessante, que eu acho que é bem mais legal, inclusive, de vocês aprenderem, que é uma porta de entrada muito boa para vocês entenderem esse mundo dos investimentos, são os fundos imobiliários, são as ações, enfim, a reserva de emergência. Acho que eu vou gravar um vídeo, inclusive, que tem muita gente me perguntando sobre reserva, e é um assunto bem legal para vocês aprenderem. Bom, gente, esses aqui foram os investimentos, os rendimentos dos fundos e da Selic do mês de fevereiro de 2026. Próximo mês tem de março, que inclusive eu já vi que teve uma ação, a única ação que eu tenho em carteira, que já provisionou ali um valor bem legal, e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau!